Bloodborne, um dos jogos mais clássicos e aclamados do PlayStation. É incrível como a From Software sabe fazer obras-primas, e esse não é diferente. Bloodborne é um RPG de ação exclusivo do PlayStation. Infelizmente, libera pros guri aí, Sony! Ele não é só mais um Souls da empresa. Como nomeado pelos fãs, ele é um Soulsborne. Nome carinhoso dado pra ele, já que só defini-lo como Souls não parecia correto. Esse jogo era um pouco mais. Com a sua mecânica única de regenerar a vida batendo nos inimigos, obrigando o jogador a ser mais agressivo nas runs, sem aquela cautela e paciência que foram ensinado em outros jogos da From, deixando você se sentir de fato dentro da pele de um caçador feroz de bestas. Cada morte é um aprendizado, e o jogo não mede esforços para te fazer aprender na base da porrada. Mas esse vídeo não é apenas para exaltar Bloodborne e suas mecânicas. Estou aqui hoje para falar de um boss em específico desse jogo. Para ser mais preciso, o Padre Gascoigne, primeiro boss encontrado em sua jogatina. Se você não topou com esse bicho aqui como eu na sua primeira play. Mas, canonicamente falando, o caçador se depara com esse maluco aqui como o primeiro obstáculo em sua jornada por esse mundo trágico, gótico e tomado por feras. Após passar por poucas e boas na sua jornada, você chega até um local que aparenta ser um cemitério com a grande lápide no centro. Ao meio de todo esse cenário macabro por si só, você vê um homem, alto, de cabelos brancos e roupas de padre? Enfim, este homem está terminando de ceifar a alma de uma besta que jaz ali, e ao acabar o serviço, se vira lentamente para o jogador, onde diz: cedo ou tarde, você acabará também virando uma dessas feras. Enquanto vemos seu rosto parcialmente coberto por faixas e seus dentes com caninos alongados, como os de um verdadeiro predador. Mas sua história não começa aqui. Na verdade, ela começa bem antes, já que encontramos ele quase que completamente louco e fora de si, coisa que se torna real no momento em que o mesmo entra na sua segunda fase. Porém, vamos do início. Nas ruas encharcadas de sangue de Yharnam, onde o pecado se mistura à fé, existe uma história que representa perfeitamente a queda da humanidade. A história de Padre Gascoigne. No mundo de Bloodborne, cada caçador luta contra monstros, mas alguns acabam se tornando aquilo que juraram destruir. Antes de ser um monstro, Gascoigne foi um homem, um estrangeiro que chegou a Yharnam atraído pela fama da caça e pelo poder do sangue antigo. Ele se juntou à Igreja da Cura e se tornou um caçador oficial. Diante de muitos, Gascoigne não lutava apenas por dever, ele acreditava que estava fazendo bem. Em algum momento da sua história, ele se casou e teve 2 filhas. Para elas, ele não era um caçador, era apenas um pai, amoroso e que queria acima de tudo protegê-las. Mas em Yharnam, ninguém escapa do sangue por muito tempo. Quanto mais Gascoigne caçava, mais ele usava o sangue para se fortalecer. E quanto mais sangue usava, mais a besta dentro dele crescia. Numa tentativa de tentar se manter humano, ele carregava consigo uma pequena caixa de música, uma melodia tocada por sua filha, o último elo com sua sanidade. Após algum tempo, Gascoigne deixou suas filhas e esposa em casa e foi para a caçada. Caçada essa em que ele lutaria não só com as feras de Yharnam, mas com sua fera interior que crescia em si, a cada monstro que matava, e quanto mais usava o poder do sangue antigo, mais forte o seu lado bestial se tornava. Até que, enfim, chegamos na noite em que encontramos Gascoigne. Ele já está quebrado. Ele vagueia pelo túmulo de Oedon caçando, mas já não sabe mais o que é homem ou monstro. Seus golpes são brutais, seus gritos são de ódio, de desespero. Ele não luta por Yharnam, ele luta contra si mesmo. Até que... a música toca. Gascoigne hesita. Por um instante, ele lembra quem era. Um pai, um homem, um ser humano que realmente se importa em proteger algo. Mas é tarde demais. O sangue já venceu. Diante do jogador, Gascoigne perde o que resta de humanidade. Seu corpo se curva, seus ossos estalam, sua mente se apaga. Ele se torna uma fera,
a prova viva de que a caça não é uma guerra contra monstros, mas contra o próprio destino. Após muitas mortes da parte do player, finalmente o derrotamos, mas ao derrotar Gascoigne, não sentimos vitória, sentimos pena. Pouco depois encontramos suas filhas, esperando por um pai que nunca mais voltará. A caixinha de música se cala e o ciclo continua. Essa é uma das histórias que mais me pegam no mundo dos jogos e mais me fazem me sentir mal, ainda mais que essa história não é algo explicitamente falado pelo jogo. Como em quase todos os jogos da From Software, ela é contada nas entrelinhas. Se você estiver só jogando o jogo sem prestar atenção em diálogos ou não for a certos locais, essa história facilmente passa despercebido por você e eu acho simplesmente isso fantástico. O jogo não te entrega a história de bandeja, ele te joga nesse mundo sem esperanças onde você só avança por lugares e mata monstros, até mesmo os deuses, sem ao menos saber o sentido disso tudo. E você, o jogador, não é especial. Você é apenas mais um caçador que é atraído por essa cidade, que consome os seus heróis. Então, eu acho que é isso. Se você quer ver mais histórias como essa, não só de Bloodborne, mas outros jogos, sejam da From Software ou não, já se inscreve no canal que tem muito mais por ver. Valeu!